Finalmente, o ano foi concluído. O príncipe acabara de voltar para sua casa quando seu pai morreu. Falei com o pai dele do outro lado e descobri que ele sabia o tempo todo de sua morte iminente, que era a única razão pela qual ele concordara com o meu plano. O plano tinha sido muito bem sucedido. O príncipe falou com seu pai antes de morrer e foi capaz de enfrentar sua morte bravamente. Eu estava feliz pelo príncipe, que agora era o rei. Ele passou de doente e assustado para um homem forte e viril. O novo rei desejou que eu começasse um templo para que ele proporcionasse cura e educação para seu povo. Eu faria isso, mas assim que ele fosse iniciado, eu deixaria alguns dos meus alunos mais avançados para executá-lo e depois seguiria em frente. O rei me deu liberdade para ensinar como eu desejava, e logo me encontrei em uma posição de poder. Ele me construiu um belo templo, e havia muitos sacerdotes e sacerdotisas abaixo de mim. Eu era o sumo sacerdote e não havia ninguém para me colocar no meu lugar. As escolas foram bem-sucedidas e as pessoas ficaram notavelmente abertas aos meus ensinamentos. Muitos desejavam me adorar e me tornar algo que eu não era. O reconhecimento e o elogio eram mais uma ameaça do que um tesouro, e eu constantemente monitorava meus sentimentos para notar qualquer partícula de apego aos prêmios terrestres. Eu chamei constantemente o meu guia interior para me manter equilibrado e manter minha consciência centrada. Mas, apesar dos meus esforços, comecei a temer o apelo das riquezas, da adulação e conforto. Eu os temia porque comecei a gostar deles demais. Não havia medo em mim no deserto, mas mesmo tendo perdido os dias de solidão na natureza, nunca deixei meu luxuoso templo no colo de luxo. O medo, e sim, a arrogância, começaram a invadir a minha consciência. Eu trabalhei muito para me purificar, mas a cada dia a riqueza e o reconhecimento alteraram minha mente e endureceram o meu coração. Aos poucos, comecei a mudar. Eu estava indeciso. Deveria ficar lá e continuar meu trabalho, ou deveria recuar para o deserto para salvar minha alma. Antes que eu percebesse, já era tarde demais. Comecei a usar as vestes douradas e decorei meus aposentos como um palácio. O alimento que comia era o melhor do reino e comecei a olhar para as mulheres como se fossem algo a ser usado. Eu sabia que poderia partir, mas também sabia que não iria. Achei cada vez mais difícil alcançar meu guia interior e não conseguia entender o que era dito quando o fazia. No íntimo, eu sabia que não conseguia entender a mensagem dele porque não queria ouvir. Em algum lugar da minha alma, eu sempre soube que meu teste seria manter minha pureza e humildade, apesar do poder, fama e riqueza trazidos pelo sucesso e reconhecimento mundano. Mesmo que eu suspeitasse de tal desafio, eu havia falhado. Eu vivi assim por várias décadas. Então, uma noite, tive um sonho. Eu sonhei com Radula. O guia que eu tinha esquecido de alguma forma conseguiu passar pela minha resistência e tocou minha consciência. De pé em silêncio diante de mim, Radula exibiu uma cena de um homem idoso morrendo sozinho no deserto. Acordei com um sobressalto, mas não consegui me mover. Lentamente, meus anos como sumo sacerdote foram revistos em minha mente. E então me lembrei dos meus jovens ideais e da ética. Eu me sentia velho e cansado. Como isso pôde acontecer? Como eu poderia ter me perdido nas tentações da carne? Os caminhos do mundo eram tão tentadores, ou eu era apenas mais fraco do que eu suspeitava. Roguei para que Radula voltasse, mas não houve resposta. Eu estava morrendo de fome entre os alimentos mais deliciosos e com sede entre os melhores vinhos. Meu coração estava doendo enquanto um reino me amava, e eu estava sofrendo enquanto tudo o que eu tocava podia ser meu. Os alimentos ricos e as bebidas finas me enfraqueceram. Muitos anos usando apenas minha mente me tornaram dependente do conforto e suavidade da vida que eu havia criado. Eu até tive 3 esposas e tive 5 filhos sem ser pai de nenhum deles.
Como eu tinha perdido o controle da minha vida de tal maneira. Minha angústia era meu segredo, já que eu havia me tornado dependente da adoração dos outros e não podia permitir que ninguém me visse vulnerável, até mesmo meu velho amigo, o rei. Os alimentos finos me deixaram doente, e as bebidas me deixaram nauseado. As mulheres me entediavam e o ambiente suave me sufocava. O que seria da minha alma? Eu ansiava por voltar aos dias simples do deserto. Talvez, se eu lá voltasse, poderia recuperar o que perdi. Eu tinha ficado fraco tanto no corpo quanto na mente. Eu estava tão atormentado que fiquei doente. Uma febre se alastrou por muitos dias, e eu senti a morte do velho homem sozinho no deserto inúmeras vezes. Finalmente, eu prometi que, se minha saúde retornasse, voltaria às minhas raízes, não importando o que acontecesse. No dia seguinte, acordei totalmente curado. Minha resposta chegou. Eu deveria viajar sozinho para o deserto. Eu não contei nenhum dos meus planos. Doei minhas riquezas aos pobres, exceto o que era necessário para cuidar de meus filhos e de suas mães. Eu temia que eles me odiassem porque eles não concordavam com o que eu achava que era o suficiente, mas eu não podia deixá-los à corrupção das minhas riquezas. Eu temia que eu ainda não tivesse amor por eles, mas eu lhes desejei o bem quando saí sozinho de madrugada e viajei para o deserto. Depois de uma semana de viagem, encontrei um pequeno oásis e me acomodei para encontrar o meu eu. Finalmente senti contentamento em meu amado deserto. A beleza da natureza superou em muito as riquezas do homem. Cada ser na natureza falava comigo como um indivíduo. Não havia deificação ou ciúme. Eu era simplesmente um membro da sociedade da Terra. Eu havia deixado o templo com apenas um animal e algumas provisões, e logo comida acabou. Como um iniciado, aprendi a passar muitos dias sem alimento ou água, mas agora não conseguia elevar minha vibração o suficiente, nem eu desejei. Ao viajar sozinho, percebi que tinha ido ao deserto para morrer. Eu era o velho que morria no deserto. Gradualmente, permiti que a força vital deixasse meu corpo. Quando todo o meu alimento acabou, a fome que sofri foi de purificação e limpeza. Quando o peso do sucesso caiu do meu corpo, eu deixei o animal partir para que ele pudesse encontrar o caminho de casa, e gradualmente me escorreguei no delírio da fome e da febre. Eu havia recuperado o contato com Radula. O amor do meu guia era mais importante do que a adulação de um reino inteiro. Em apenas mais alguns dias, eu partiria da Terra. Talvez eu tivesse desistido ou, talvez, tivesse seguido uma diretriz divina. Eu só saberia com certeza do outro lado. Eu não podia continuar mais. A energia vital havia deixado o meu corpo e agora pairava logo acima do meu coração. Para alguns, minha vida foi um grande sucesso. Para outros, foi um fracasso completo. Naquele momento, não consegui saber qual estava certo. Eu fiz o impossível e isso me destruiu. Os últimos 2 dias foram tão longos quanto minha vida inteira. Eu inspecionei todos os momentos e desejei retornar para as correções. No entanto, agora eu estava fraco demais para pegar água que não estava longe, e a fome há muito me abandonara. No 7º dia, deixei meu corpo completamente. Ao dar meu último suspiro, já me sentia sozinho no corpo que deveria deixar. Eu senti uma grande angústia pelo fim da minha vida. Tudo que eu podia fazer era pedir perdão. Invoquei Radula em busca de perdão e compreensão. A última coisa que vi foi o príncipe, que agora era o rei, correndo para me salvar. Abri os olhos pensando que veria os mundos superiores, mas tudo o que vi foi o interior do sarcófago. Não, eu gritei. Eu estava muito confuso e desorientado. Onde eu estava? Eu estava em um túmulo, selado vivo para lentamente sufocar. Comecei a perder todo o controle das minhas emoções e entrei em pânico. Empurrei a tampa e bati nas laterais ao meu redor. Mas quanto mais eu lutava,
Menos espaço e menos oxigênio havia para encher meus pulmões. Eu comecei a tossir e tentar conseguir ar. Eu estava morrendo. A caixa ao meu redor ficou menor e menor até que eu não consegui mais lutar, pois não havia espaço. A tampa estava centímetros acima do meu nariz. No entanto, a restrição absoluta me acalmou. Diminuiu a respiração e tentei me lembrar de como cheguei a este lugar. Mas não consegui. Minha mente estava em branco. Minha memória desaparecera. Lentamente, algo começou a crescer em meu coração, um sentimento. Por fim, percebi que era um sentimento de amor. No começo, estava muito longe e mais parecido com uma lembrança do que com uma emoção. Quando liguei a minha atenção a isso, a sensação ficou mais forte e mais próxima. Por fim, ele emanou do fundo do meu coração. Sim, foi o amor mais lindo que eu poderia lembrar. Uma voz, clara como um sino e suave como a brisa da manhã, sussurrou para minha alma. Eu a reconheci antes que eu pudesse entender as palavras. Era o meu complemento divino. É a sua iniciação, amado. Você está dentro do sarcófago, e a vida que você acabou de viver era uma ilusão, uma parte de sua iniciação. Seu sentimento e suas palavras acalmaram minha alma e, gradualmente, comecei a lembrar. Amada, eu falei em um sussurro. Se você não tivesse vindo a mim, eu teria morrido. Na verdade, ainda posso se não me lembrar de como levantar a tampa. Mas se eu morrer com você, eu ficarei contente. Você não precisa morrer, meu O que você precisa fazer é corrigir seu erro. Descubra onde você começou a fazer suas escolhas com base no medo e não no amor e reingresse na ilusão para mudar sua intenção. Sim, eu meditei. Quando me esqueci do amor. Quando eu mudei minha intenção, voltei à vida repetidamente, tornando-me cada vez mais consciente da diminuição do nível de oxigênio no sarcófago. Percebi que tinha que entrar em meditação e elevar minha vibração de volta à quarta dimensão porque minha forma tridimensional não poderia mais sobreviver nos confins do sarcófago. Meu ego estava tendo dificuldade em se elevar acima do medo. Em resposta aos meus pensamentos, meu complemento divino começou a cantar suavemente em meu coração. Ela entoou canções de Vênus e de Arcturus, nosso lar antes de irmos a Vênus. Sim, eu tinha me esquecido de Arcturus. Eu havia me esquecido da frequência do amor incondicional que era a emanação dessa realidade. Comecei a sentir minha consciência aumentando. Senti minha forma como pura luz e novamente a forma física aprisionada era apenas uma lembrança. Meu complemento e eu éramos novamente. Nós éramos completos e andrógenos e viajávamos para as dimensões mais elevadas. Vimos a cidade de cristal de Vênus abaixo de nós, mas continuamos. Então, vimos diante de nós um lindo vórtice cheio de luz violeta e dourada. O vórtice nos puxou para ele, e nós ficamos no fundo do vácuo além do vórtice. Tudo estava imóvel, completa e alegremente parado. Nós éramos uma pequena partícula de consciência em um vazio de potencial bruto. Nesse vazio, não havia emoções e nem pensamentos. Não havia movimento e nem tempo. Por toda a eternidade ficamos flutuando livres no vazio. Então, gradualmente, nos recessos de nossa consciência veio um pensamento. O pensamento foi seguido por um som e depois por uma partícula de luz. A luz se tornou uma estrela e a estrela se tornou Arcturus. A estrela estava longe. Nos recessos da nossa consciência, sentimos o amor e permitimos que o amor agisse como um raio de atração para nos aproximar mais e mais de nosso verdadeiro lar. A reunião com o amor incondicional foi tão intensa que pareceu criar uma explosão interior que nos expulsou do vazio, além do vórtice, passando por Vênus e de volta ao antigo Egito. Eu gritei angustiado pensando que tinha perdido meu complemento divino, mas imediatamente ouvi sua voz reconfortante. Somos completos, amado. Eu estou viva dentro de você, e sempre irei lembrá-lo para recordar do amor incondicional. Tranquilizado,
Tirei um momento para descobrir onde, em minha visão, eu havia chegado. Concentrei minha atenção para clarear minha percepção interior e vi o rei parado diante de mim. Ele havia acabado de se oferecer para construir um templo para mim, para que eu pudesse ser o sumo sacerdote e líder espiritual de seu reino. Foi nesse momento que senti as reações do medo entrarem em meu coração e mente, e minhas intenções mudaram do amor para o medo. O que eu não compreendera antes, agora ressoava profundamente em minha consciência. Eu estava com medo da minha própria corrupção. Através de todos os meus ensinamentos e iniciações, houve um engrama, uma crença central, escondida em meu profundo inconsciente. Dizia: a matéria corrompe o espírito. Eu temia que o reconhecimento e as riquezas me corrompessem. Esse medo passou despercebido e penetrou na minha consciência como um veneno. Onde uma vez eu sentira a unidade com toda a vida, comecei a sentir separação e limitação. Tornei-me separado daqueles que construíram e serviram no templo ilimitado em minha capacidade de ver o meu eu superior. Meu pensamento se tornou polarizado em bem e mal, claro e escuro. Aos poucos, a comparação, a competição, o julgamento e o ciúme tornaram-se parte da minha vida mental, enquanto o ressentimento e a raiva encheram minhas emoções. Ansiava pela simples iluminação da minha vida no deserto, onde me sentira unido a toda a vida e permitira que o propósito da minha alma se revelasse diante de mim. Foi a reunião com meu complemento divino e nossa jornada para o lar de Arcturus que me permitiram retornar àquele momento crucial em minha visão da iniciação e desenraizar a causa da minha queda. Entendi então que essa visão era uma prévia da minha missão divina, um ensaio em que eu poderia encontrar meu inimigo oculto, meu medo oculto. De onde tinha vindo essa crença central em grama, mantida firmemente a minha consciência com medo? Eu sabia que tinha que encontrar a causa para curá-la. Então olhei de volta para a minha infância, quando eu era criança e ainda morava com meus pais. Vi que eles eram muito pobres. Meu pai teve grande dificuldade em encontrar satisfação em sua vida. Ele havia estudado para ser escriba, mas não tinha a disciplina necessária e muitas vezes se viu sem trabalho. Ele havia se casado abaixo de sua classe, pois minha mãe era de uma família de fazendeiros. No entanto, foi sua diligência e capacidade de cultivar alimentos para a família e até de vender no mercado, o que proporcionou a única segurança que tínhamos. Quando criança, eu os ouvia muitas vezes discutir porque, quando meu pai conseguia o trabalho, ele pegava o dinheiro e o desperdiçava. Quando ia ao templo, pensei que me sentia culpado por abandonar minha mãe à sua vida difícil. A verdade era que me sentia culpado porque estava feliz por sair de casa com tanta briga e tão pouco amor. Com os meus pais, aprendi que a falta de conforto material poderia destruir a conexão espiritual de um relacionamento. Imaginei que minha mãe era na verdade a mãe carinhosa e gentil que eu desejava que ela tivesse sido, e culpei meu pai por me roubar aquela mãe. Eu acreditava que eram suas maneiras egoístas e viciantes que arruinaram meus primeiros anos. Quando entrei no templo, rapidamente me esqueci dos meus pais e de minha infância infeliz. Em todos os anos no templo, eu nunca curei essa dor de infância porque eu tinha ignorado a vida que eu estava vivendo atualmente. Ao invés disso, concentrei-me em minhas vidas passadas. Portanto, um tênue espaço começou a crescer em minha consciência, um lugar onde escondi meus temores secretos de infância de que meu pai se importava mais com dinheiro do que comigo. Esse medo da infância se expandiu para o meu medo adulto oculto de que eu me importava mais com o sucesso e a adulação do que com a minha alma. Esses medos ligados a meus pensamentos e a um poderoso engrama cresceram, o que inconscientemente moldaram o meu comportamento e minha vida. Porque era um medo inconsciente, era ainda mais forte, porque eu não conseguia monitorá-lo. Meu desafio em minha iniciação foi encontrar este inimigo oculto para que eu pudesse desarmá-lo com minha força amorosa.
Mas eu tinha me esquecido do amor incondicional de meu eu superior e do poder que este amor mantinha. Gradualmente, me perdi em meus medos secretos de corrupção. Meu complemento divino veio a mim para me lembrar que meu corpo físico, minha matéria, era apenas a porção ancorada do meu espírito. O que eu tinha que fazer para curar o meu corpo ligado à terra era conectá-lo, conscientemente, aos meus corpos espirituais. Eu não era um ser físico tendo uma experiência espiritual. Eu era um ser espiritual tendo uma experiência física. Com esse conhecimento, eu poderia me lembrar de amar meu veículo ancorado, amar minha mãe, meu pai, o mais importante, amar meu espírito. Quando voltei para reviver minha visão, eu me lembraria de que eu era um ser multidimensional. Desta vez eu manteria a memória e a comunicação como o meu verdadeiro eu multidimensional. Eu manteria a conexão contínua com o meu eu da sexta dimensão em Arcturus, meu eu de quinta dimensão em Vênus e meu complemento divino. Eu manteria a âncora na terceira dimensão enquanto o meu complemento estava ancorado na quarta. Enquanto eu assumia a responsabilidade pelas atividades diárias da vida no templo, ela direcionaria o fluxo do espírito enquanto ancorávamos nossa vida venusiana de quinta dimensão nas fundações do templo e o abençoávamos com o amor incondicional de nossa fonte em Arcturus. Com esse alinhamento, o medo não poderia criar raízes em minha consciência. Eu agora estava ciente do meu medo, e eu poderia mantê-lo como um guardião para me lembrar de ficar ligado ao meu eu, proteger-me contra a corrupção e me cercar de amor. Eu ouvi a voz do meu complemento divino. Permita que o amor do interior encontre o amor do exterior em uma união feliz do espírito na matéria. Eu sorri dentro do meu coração. Sim, eu permitiria o seu amor em meu corpo físico. Dessa forma, poderíamos nos fundir enquanto ainda possuía uma forma tridimensional. Juntos nós gestaríamos, nutriríamos e protegeríamos o templo da minha visão com o amor incondicional. Meu complemento divino seria mantido em meu coração e mente para me lembrar que eu era o meu eu. Juntos, poderíamos transcender a separação e as limitações da terceira dimensão. Eu estava pronto agora. Sim, eu irei com você, falei com o rei. Construiremos um templo para a cura e a iluminação, de modo que todos os que entrarem possam aprender que o amor é mais forte que o medo e que o espírito está vivo em toda a matéria. Em resposta, ouvi a tampa do sarcófago começar a se elevar. Caros iniciados, eu lhes agradeço por ouvirem a minha história. Para encerrar, encorajo-os a se lembrarem de que o seu maior inimigo é o medo que vocês esconderam profundamente. Se esse medo puder ser trazido à sua consciência, ele poderá ser amado. Por favor, aceitem agora a maior lição da minha vida. O amor é mais forte do que o medo, e o espírito está vivo em toda a matéria. Bênçãos de Raul Tepe, Suzanne Lee.